Ei, boa noite, igreja. Não dá uma boa noite melhor depois de eu ter ficado esse tempo inteiro aqui. Você pode dar uma boa noite melhor. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite para você também que nos acompanha na internet. Uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui na casa do Senhor para prestar culto a Ele. E agora no ponto alto do nosso culto, onde a gente vai acalmar o nosso coração, aquietar a nossa alma, uma vez que nós já entoamos louvores, já entregamos os nossos recursos, já oramos, já falamos com o Senhor e agora chegou a vez dele falar com a gente. E que você esteja de coração aberto para ouvir aquilo que Ele quer falar ao seu coração, não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele tem para você nessa noite. Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Livro de Êxodo, capítulo de número 14, versos de número 11 e 12. Amém? E disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Vou ler uma vez mais. E disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito, nos levastes embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Senhor, abençoe a leitura da Tua palavra, acalma o nosso coração, aquiete a nossa alma. Pai, que possamos estar plenos diante do Senhor nessa hora, nos desprenda de tudo lá fora, que porventura tentam nos atrapalhar, roubar a nossa atenção, desviar o nosso foco. Mas te pedimos que o Senhor nos fale, Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos para a nossa edificação, para a nossa transformação, para que saiamos daqui ainda mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero te contar uma história. História de João e Maria. Mas não é aquela história de João e Maria que tinha bruxa, que comiam os doces e tudo mais. É a história de João e Maria, dois irmãos também, que adoravam ir para a casa de sua avó. Então eles esperavam ansiosamente pelas férias, porque todas férias eles iam para a casa de sua avó. Vó essa que morava num campo, num lugar um pouco afastado, numa fazenda, num sítio, com plantações, com animais, com um terreno muito grande para eles poderem brincar e se deliciar no seu momento de férias. Então, todo ano, João e Maria ficavam ansiosos esperando que chegassem as férias. E chegou as férias. E eles prontamente arrumaram as suas malas, eles prontamente correram para que seus pais levassem logo eles para a casa da avó, para matar a saudade da avó, mas também para brincar, para se divertir, para curtir o tempo de férias. Você sabe como que é criança, né? E eles foram. Os pais levaram e eles chegaram na casa da avó e já foram correndo, deram aquele abraço apertado na avó, largaram as coisas de qualquer jeito, começaram a brincar, começaram a se divertir, começaram a pegar as frutas, a brincar com os animais. E uma alegria só, e a avó também alegre por ter os netos na sua casa. Quem é que é a avó? Você não fica feliz, alegre quando recebe o neto na sua casa? Tudo bem que faz bagunça, mas no final das contas é bom. E aquela avó estava muito alegre, muito feliz, e eles brincavam. E um belo dia, João chegou para Maria e disse assim: Maria, vamos brincar lá perto do lago? E a Maria disse: vamos. E eles foram. E João gostava muito de estilingue. Você sabe o que é o estilingue? Aquele que se atira assim. Porém, João era muito ruim de estilingue.
E ele pegou o estilingue, foi com a sua irmã para a beirada do lago, onde tinha as árvores com os frutos, aqueles frutos grandes. E ele começou a atirar nos frutos para ver se ele conseguia derrubar algum. E sabe o que aconteceu? Nada. João errou tudo que ele tentou. E ele pegava uma pedra e atirava e errava. E ele pegava uma outra pedra, atirava e errava. E assim João ficou por horas e horas tentando com o seu estilingue acertar uma fruta e derrubá-la. E João já estava virando motivo de chacota, porque a sua irmã já estava olhando para ele rindo, debochando dele, aquilo já estava angustiando João, irritando João, e João estava bravo, porque ele tentava derrubar e não conseguia. Até que João ficou tão bravo que ele falou assim: eu não vou fazer mais isso não. Eu estou aqui horas e horas e horas, Maria está debochando de mim, e eu não consigo, eu vou embora. Vamos embora, Maria, que a gente vai almoçar. E eles foram, caminhando pelo lago, João com uma pedrinha na mão, jogando para cima, o estilingue na outra, e João avistou um pato, na beiradinha do lago assim. E João pensou: eu já errei todos os tiros de estilingue que eu dei, não vai ser nesse pato que eu vou acertar. E pegou aquela pedrinha, colocou no estilingue e... Sabe o que aconteceu? Ele acertou o pato e matou aquele pato. E ele se desesperou, porque ele, na cabeça dele ele ia errar, assim como ele ficou horas e horas e horas tentando acertar o fruto e não tinha conseguido. Então, na cabeça dele, nunca que ele iria acertar aquele patinho, ainda mais andando o fruto parado, ele errou, que dirá o pato. E ele se desesperou. Ele olhou para Maria, botou a mão na cabeça, e a Maria fez a mesma coisa. Ele olhou para Maria e disse assim: ó, você não conta nada para ninguém. Ela riu, falou: tá bom, muito menos para a vovó. E foram almoçar. Chegaram àquela mesa farta da casa de vó, né? Almoçaram, se deliciaram, riram, conversaram, até que acabou o almoço. E a avó começou a recolher as coisas do almoço, recolheu os pratos, os talheres, os copos, os garfos, e começou a levar para a cozinha para lavar. Maria, olhando aquilo, disse: vovó, peraí. Pois não, Maria. Não precisa lavar nada hoje não, porque quem vai lavar tudinho é o João. E deu aquela olhadinha para ele. Ó, se você não lavar, eu vou contar para ela. E ele, é isso mesmo, João? Sim, vovó, eu vou lavar. E João começou a lavar, e João começou a lavar, e começou a lavar, e a vovó brincando com Maria, assistindo televisão, jogando, enquanto João ficava lá irritado, lavando a louça. E acabou. Subiram para o quarto, João foi jogar o seu videogame, Maria começou a fazer suas coisas, e eles desceram depois de algumas horas, e a vovó estava sentada lá no sofá descascando milho, tirando as folhas, limpando o milho. E Maria, quando olhou, falou: vó, para. O João vai fazer tudinho para a senhora. Não é, João? E já olhou: se você não fizer, eu vou contar. João olhou: é mesmo, João? Sim, vovó, eu vou descascar tudinho para a senhora. E começou. E Maria lá brincando, correndo, e vovó corre atrás, e brinca de pique, e brinca isso. E João lá descascando milho, irritado. Passou. Chegou a hora do jantar. Jantaram, e antes da avó levantar para pegar as coisas, a Maria já falou assim: vovó, nós vamos assistir televisão, nós vamos assistir um filme que vai começar agora. O João vai retirar tudinho e vai lavar toda a louça. É mesmo, João? É, vovó. Só que a avó foi até o João. E João não aguentava mais. Porque Maria brincava, Maria se divertia. Ele estava em férias e ele só lavava a louça. Ele só fazia as tarefas de casa e ele já não estava aguentando mais. Ele estava irritado, ele estava bravo, ele estava angustiado. E ele chegou até a avó e não aguentando mais, ele disse assim: vovó, eu preciso falar com a senhora. Pois não, João. Eu quero te contar um segredo. Então, você está vendo tudo isso que a Maria está fazendo comigo. Sabe por que ela está fazendo isso? Porque ontem a gente estava lá no lago, tentando acertar com o meu estilingue uma fruta, e eu errei, fiquei horas e horas e horas. A senhora sabe como que eu sou ruim de mira. Só que na hora que a gente estava voltando para o almoço, eu fui de maneira despretensiosa tirar a última pedrinha num pato e eu acertei aquele pato. E João se desesperou, esperando a reação da avó. E a avó olhou para ele e disse: eu sabia, João,
que você tinha matado o pato. João olhou para ela e disse assim: vó, mas por que você fez isso? Olha tudo que Maria está fazendo comigo, eu sou um escravo dela. Ela está brincando, ela está se divertindo, eu só estou aqui lavando, ajudando a senhora nas tarefas de casa. A senhora está vendo a minha angústia, eu estou sendo um escravo de Maria. Por que a senhora permitiu que eu chegasse a essa situação? A avó então abaixou, colocou as mãos no ombro de João e disse assim: sabe por quê, João? Porque eu queria ver até onde você se permitiria viver nessa situação. Eu queria saber, João, até onde você ia permitir com que Maria te fizesse de escravo. Eu queria saber, João, até quando você permitiria que Maria te colocasse nessa situação de te privar de desfrutar de tudo isso, uma vez que a única pessoa que poderia te punir aqui seria eu, e eu não fiz isso. Então, João, eu queria saber até quando você ia se permitir viver uma realidade que não era a sua realidade. Como você mesmo disse, Maria está te fazendo de escravo. Até quando, João, você ia se permitir viver como escravo, uma vez que essa, João, não era a sua realidade? Sabe por que eu estou te contando isso? Porque é exatamente isso que nós vemos no texto. O povo estava se permitindo viver uma realidade que não era mais a realidade deles. Você conhece a história? Se você não leu no texto sagrado, você já viu o filme, ou você viu a novela, mas alguma coisa você sabe a respeito da história do povo hebreu. O povo esse que foi levado como escravo para o Egito. Povo esse que foi condicionado a um jugo enfadonho de Faraó. Povo esse que não estava mais aguentando viver naquela situação de horas e horas de trabalho, de carga pesada. E o povo não estava mais aguentando até que eles se lembraram de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, clamaram por socorro, clamaram por libertação. Deus escutou o clamor do povo, enviou Moisés e começou o processo de libertação daquele povo. O povo que era escravo, o povo que estava condicionado ao jugo pesado de Faraó, nós vemos isso na história, que não estava aguentando mais, agora começou o processo de ser liberto por Deus. Moisés vai, bate de frente com Faraó, você conhece a história, tem as pragas, até que Deus, Moisés, é agora, vai lá. Moisés vai, liberta o povo e começa a caminhada. Porém, essa caminhada era baseada em uma promessa. A promessa de que Deus daria a esse povo uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus não somente libertou aquele povo do jugo, da escravidão, mas prometeu àquele povo uma terra. Ou seja, eles estavam condicionados ao jugo de Faraó, mas agora eles estavam debaixo do cuidado de Deus, rumo a uma promessa. Porém, por mais que aquele povo tivesse sido liberto por Deus, eles continuavam com a mentalidade de escravo. Por mais que Deus já tivesse libertado aquele povo e eles não tivessem mais debaixo das ordens e do jugo de Faraó, eles caminhavam rumo à terra prometida com a mentalidade de escravo. Porque não havia sepulcro no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito? Deixa-nos sozinhos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrer no deserto. O povo que era livre. O povo que Deus já tinha libertado, continuava cultivando uma mentalidade escrava. João, até quando você iria permitir que ela te condicionasse a uma situação que não é mais a sua realidade? E quantos de nós, que fomos alcançados e libertos por Cristo, continuamos cultivando uma mentalidade de escravo? Quantos de nós que já tivemos um encontro com aquele que veio ao mundo para nos salvar, para nos transformar e para nos libertar, mas ainda assim caminhamos rumo à promessa que Ele nos faz,
motivados não pelo sustento dele, mas por aquilo que nós vivíamos no nosso passado, no Egito. E pode ser que seja essa a sua realidade. Você que já teve um encontro com Jesus, você que já foi liberto pelo sangue dele, mas ainda continua cultivando uma mentalidade de escravo. Você que está debaixo de uma promessa, de um cuidado, de um sustento, de uma provisão diária do Senhor, mas continua na sua cabeça todos os dias revivendo coisas que você vivia enquanto você era escravo. É isso que o povo vivia. Quando nós estamos cultivando constantemente uma mentalidade escrava, nós somos impedidos de desfrutar da maravilha da liberdade que o nosso Senhor nos proporciona. Quando nós cultivamos dentro de nós uma mentalidade que não é mais a nossa realidade, nós não conseguimos desfrutar da fazenda, das árvores, dos frutos, dos animais, do lago, do rio. Por quê? Nós só conseguimos olhar para aquilo que nos aprisiona e nos escraviza. Uma vez que Deus tem para nós vida, e vida em abundância. Uma vez que Ele nos chama para relacionamento de liberdade, não de escravidão. Por quê? Você continua, mesmo liberto em Jesus, cultivando essa mentalidade do Egito. Isso só tem te aprisionado, isso só tem te estagnado, isso só tem te impedido de avançar rumo à terra que lhe foi prometida. E mediante a experiência, mediante a jornada do povo rumo à terra, que tiveram vários e vários acontecimentos, que tiveram vários e vários episódios marcantes, eu quero olhar com você acerca de 3 coisas, apenas 3 coisas, que nós precisamos abandonar, a fim de que vivamos a liberdade que o nosso Senhor nos oferece. Nós podemos aprender com a história do povo, pelo menos 3 coisas, que nós precisamos, que nós devemos deixar para trás, que nós precisamos, que nós devemos abandonar, a fim de que nós não vivamos mais debaixo dessa mentalidade escrava, mas a fim de que nós desfrutemos a liberdade que Ele tem para nós, a vida e a vida em abundância. Em primeiro lugar, nós precisamos abandonar o passado. Vamos comigo no livro de Números. Capítulo de número 14. Números, capítulo de número 14. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quisera Deus que tivéssemos morrido lá na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos trouxe a essa terra? Para cairmos pela espada e para que nossas mulheres e crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram uns aos outros: façamos um capitão e voltemos ao Egito. Anos já tinham se passado. Anos já tinham se passado do momento que eles foram libertos da escravidão de Faraó. Eles já estavam na caminhada, eles já estavam na jornada, eles já tinham experimentado o agir sobrenatural de Deus abrindo o mar, eles já tinham se deparado com o maná descendo do céu, eles já tinham sido alimentados com carne, ou seja, vários e vários momentos eles já tinham experimentado na presença de Deus, eles já estavam caminhando rumo à terra que mana leite e mel, porém, eles cultivavam a mentalidade do Egito. Levantemos e escolhemos um capitão e voltemos ao Egito. Ou seja, eles queriam voltar para um lugar que Deus já tinha tirado eles.
É como se eles estivessem aqui clamando por socorro: Senhor, a gente não aguenta mais, nos livra. A gente não aguenta mais esse jugo, esse fardo, nos livra. Deus livra o povo e chega aqui, eles falam assim: ah, Deus, a gente não quer ser mais livre, não, a gente quer voltar lá para o Egito. O Senhor libertou, a gente viu o Senhor abrindo o mar, o Senhor enviando maná, enviando as codornizes, a gente já viu o agir sobrenatural do Senhor, mas então, a gente quer voltar a ser escravo lá no Egito. Olha a mentalidade do povo, o povo que era livre, o povo que estava debaixo do cuidado, do sustento e da promessa de Deus. Em vez de desfrutar disso, ele cultivava a mentalidade das coisas que ele vivia, fazia e clamava para que Deus o tirasse lá no Egito. O povo, em vez de desfrutar da liberdade que Deus prometeu para eles, debaixo da sua presença, debaixo do seu sustento, da sua provisão diária, estava constantemente voltando ao seu pensamento e também na sua fala, aquilo que eles viviam no Egito, ou seja, no passado. E por estarem presos ao passado, e por estarem constantemente cultivando essa mentalidade escrava, eles ficavam dando volta no mesmo lugar. Eles não andavam para frente. Eles não caminhavam rumo à promessa, mas ficavam andando no mesmo lugar, murmurava e andava e voltava para o mesmo lugar. Murmurava, andava e voltava para o mesmo lugar. Ou seja, eles estavam estagnados no meio do caminho, porque eles pararam de olhar para a promessa e começaram a cultivar aquilo que eles viviam no passado. E quantas pessoas estão estagnadas no meio do caminho, porque estão constantemente querendo voltar ao passado. Estão querendo constantemente voltar ao lugar que Deus já te tirou e já te libertou. Não é mais a sua realidade. Não é mais isso que Deus tem para a sua vida. Deus já te libertou, Deus tem promessa de terra. Deus tem promessa de terra que manda leite e mel para você. Pare de olhar para trás. Porque olhando para trás, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar no meio do caminho. É como dirigir. Imagine, você pegar o carro e sair daqui para o Rio de Janeiro. Aí você pega o carro, começa a dirigir, chega ali na Dutra, você para de olhar para frente e começa a dirigir olhando só para o retrovisor. Você tem que ir para frente. E você está dirigindo, olhando para o retrovisor, virando, olhando para trás, olhando para um lado, olhando para o outro. Sabe o que vai acontecer? Acidente. Você vai bater, você vai errar o caminho, você vai destruir a vida de outras pessoas. Por quê? Você tem que olhar para frente. E quantas pessoas não estão olhando para frente? E por cultivar uma mentalidade de escravo, está preso ao passado. Em coisas que Deus já te libertou, você sabe aquilo que você fez, você sabe aquilo que você viveu, você sabe aquilo que você passou, você sabe aquilo que você enfrentou, assim como você sabe que essa não é mais a sua realidade. Então pare de olhar para trás, abandone o passado, para que abandonando o passado você desfrute plenamente da liberdade que Deus te chama a viver. Porque pessoas que estão presas e apegadas ao passado, sabe o que acontece? Constantemente elas vão reviver isso no presente e no futuro. A pessoa que está apegada ao passado, a pessoa que não consegue se livrar dele, constantemente esse passado vai vir a sua realidade presente, mas também a sua realidade futura. Então deixe o passado para trás. Independentemente do que você fez, independentemente daquilo que você viveu, independentemente dos seus traumas, independentemente das suas feridas, independentemente daquilo que só você sabe que causou angústia, aflição ao seu coração, Deus já te libertou disso. E Ele te chama para viver uma vida de liberdade. Então abandone o passado. Amém? Segundo lugar. Amém? Em primeiro lugar, abandone o passado. Em segundo lugar, abandone aquilo que de alguma forma tem te aprisionado. Se nós precisamos abandonar o passado,
Nós precisamos também entender que coisas que nos fizeram viver, marcas que nos carregam, elas de alguma forma tentam nos aprisionar. E nós precisamos deixar isso para trás. E quantas pessoas não conseguem deixar isso para trás e carregam como se fosse uma pedra no pé. E arrastam isso por anos e anos e anos. E diante disso não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem. Carregam constantemente olhando para trás. Carregam constantemente sendo impedidas por essa mentalidade que não provém do nosso Senhor. E nos levando, sabe a quê? A murmuração. Então nós precisamos abandonar o passado, assim como nós precisamos abandonar as murmurações. Olha para a realidade do povo. Em todo tempo o povo murmurava. Em todo tempo o povo reclamava. Em todo tempo o povo estava insatisfeito. Em todo tempo, e nós vemos em vários e vários versículos, bem como no que nós lemos, que o povo em todo tempo murmurava contra Deus. Deus abriu o mar, eles não estavam satisfeitos e reclamavam. Deus enviava o maná, eles reclamavam. Deus enviava carne, eles reclamavam. Ou seja, o coração do povo era ingrato. Porque quando nós temos essa mentalidade de escravo, nós não somente murmuramos, mas somos ingratos. E por sermos ingratos, nós não conseguimos ver aquilo que Deus faz por nós, mas só conseguimos contemplar aquilo que nós vivíamos lá atrás. Quem dera nós voltássemos ao Egito. Lá nós tínhamos isso, lá nós tínhamos aquilo, lá a gente fazia isso, lá a gente comia, lá a gente não ia morrer. Ou seja, em vez deles desfrutarem com gratidão o sustento que Deus tinha para eles todos os dias através do maná, como uma provisão diária, eles ficavam constantemente se voltando ao passado. E se voltando ao passado, eles voltavam constantemente a essa mentalidade de escravo. Em vez de agradecer e celebrar por aquilo que Deus estava fazendo por eles, eles ficavam reclamando e murmurando, querendo novamente aquilo que eles tinham no Egito. O povo ingrato. Porque a mentalidade escrava nos leva a sermos ingratos. E quando nós somos ingratos, nós não conseguimos ver aquilo que Deus faz por nós. Mas nós só conseguimos olhar para aquilo que nós vivíamos, naquela realidade que não é mais a nossa. E quantas pessoas hoje são ingratas? Quantas pessoas hoje, em vez de celebrar e glorificar e exaltar a Deus, mesmo que não vendo, mas sabendo que Deus age ao seu favor, fica murmurando, fica reclamando, fica questionando, porque eu quero carne, quero peixe, lá eu tinha carne, lá eu tinha peixe, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo. Deus dava o maná todos os dias para o povo, e o povo era ingrato. E quantos de nós temos sido ingratos com Deus, por cultivarmos essa mentalidade de escravo? Olhe para você, olha o que você tem, a sua família, olha a sua vida, a sua saúde. Se você está aqui, é porque Deus permitiu. E ainda assim, muitos murmuram contra Deus. Se a gente murmura com pessoas, se a gente é ingrato com pessoas que a gente vê muitas vezes fazendo coisas para a gente. Gabriel, você pode me emprestar um dinheiro? Posso. Gabriel me empresta o dinheiro. Eu vou, faço o que eu tenho para fazer, não devolvo o dinheiro para o Gabriel, sou ingrato com o Gabriel, falo mal para todo mundo, e eu vi o Gabriel me entregando dinheiro. Meu irmão, você pode me abençoar nisso? Posso. O irmão abençoa, o irmão faz. Quantas vezes nós somos abençoados e muitas vezes não voltamos nem para agradecer. Lembra dos leprosos? Se a gente é assim com pessoas e com coisas que a gente vê, que dirá com Deus? Então abandone o passado, mas abandone também a ingratidão.
Porque quando nós estamos cultivando essa mentalidade escrava, a ingratidão toma conta do nosso coração e nós não conseguimos nem sequer ver o destino ou almejar o destino de promessa que Deus tem para a nossa vida. Mas em terceiro lugar, abandone o contentamento com as migalhas. Olha comigo o capítulo de número 11 do livro de Números. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor. E o Senhor ouviu isto, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. E o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. E ele chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio. E os filhos de Israel também choraram outra vez. E os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alho-porós, e as cebolas, e os alhos, mas agora a nossa alma está seca. Não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. Olha a mentalidade do povo. Agora você pensa comigo. Eles falaram que comiam peixes, pepinos, cebolas, melões, alhos. Mas vocês acham que eles comiam o que sobrava, o que restava ou o de melhor, enquanto escravos lá no Egito? O que sobrava, porque eles eram escravos. Escravo não come a mesma coisa que se come no palácio. Escravo não come a mesma coisa que a população egípcia comia. Eles comiam as sobras, eles comiam os restos e eles comiam as migalhas. Só que agora eles estão diante de Deus, e Deus suprindo a necessidade deles todos os dias, com maná fresco, diário, e eles estão falando assim: a gente não quer esse maná sobrenatural do Senhor, não, a gente quer voltar a comer o resto lá do Egito. A gente quer voltar a comer as pelancas de carne, a gente quer voltar a comer as cebolas podres, a gente quer voltar a comer os melões estragados. A gente não quer esse maná seu. Aqui, olha o que eles vão dizer, versículo de número 6. Mas agora nossa alma está seca. Não há nada além deste maná. Olha só, Deus provia para eles todos os dias um alimento fresco. Deus provia para eles todos os dias algo sobrenatural, que chegava até eles todos os dias. Não era coisa requentada, não era coisa velha, não era coisa estragada, não era sobra, era fresco. Todos os dias Deus falava assim: ó, é para comer hoje, porque amanhã tem de novo. Amanhã tem um novo. E depois de amanhã vai ter um novo. Não precisa guardar, é novo todos os dias. E eles voltando e querendo dizer assim: não, a gente está com saudade lá dos restos que a gente comia. Olha só. Olha a mentalidade escrava daquele povo. Em vez deles desfrutarem daquilo que Deus provia para eles todos os dias de maneira sobrenatural, eles desejavam comer as sobras, os restos, as coisas estragadas, podres que eles comiam lá no Egito. Eles se contentavam com as migalhas. Eles se contentavam com as coisas podres que eles comiam lá, enquanto Deus tinha algo novo, fresco, todos os dias para ele. E quantos não desfrutam do novo de Deus, mas constantemente querem ficar comendo das migalhas que comiam enquanto eram escravos? A mentalidade escrava impede que você veja e desfrute o novo que Deus tem para você todos os dias. A pessoa com a mentalidade escrava, ela se rasteja por migalhas. A pessoa com a mentalidade escrava não desfruta da provisão diária, mas quer constantemente comer os restos e as sobras que comiam enquanto
eram escravos. E quantos que estão aqui, que me escutam na internet, que já foram livres, que são livres, que foram libertos, mas querem constantemente reviver, voltar ao passado, celebrar a ingratidão e se contentar com as migalhas que comia lá atrás. Guarde bem isso. Quem sente saudade das cebolas, dos melões, das sobras de carne, do tempo da escravidão, não tem paladar para desfrutar das delícias da terra prometida. Guarde bem isso. Se você sente saudade das coisas que você vivia, das coisas que você tinha, das coisas que você fazia, enquanto você era escravo, você não tem paladar para as delícias da terra prometida. Não se contente com migalhas. Não se contente com as sobras. Não se contente com aquilo que você comia, com as coisas que você vivia enquanto você era escravo. Deus tem algo novo todos os dias para a sua vida. Eu não sei o que você fazia, eu não sei como era a sua vida, mas Deus tem renovo para a sua vida todos os dias debaixo da promessa, que é morar numa terra que mana leite e mel. E diante disso você não pode se contentar com as porcarias e migalhas, com as sobras e com os restos que você comia enquanto você era escravo, porque você é livre. Deus tem maná para você. Abandone o passado. Abandone a ingratidão. E abandone o contentamento com as migalhas. Sabe por quê? O desejo de Deus não é te tirar do Egito somente. O desejo de Deus é tirar o Egito de dentro de você. Deus já tinha libertado o povo. Anos se passaram, mas o Egito continuava dentro do povo. Deus não somente quer libertar a sua vida das coisas e das situações que você vivia enquanto você era escravo, mas Deus quer tirar, arrancar de dentro de você todas essas coisas. Porque mais vale um escravo com a mente livre do que uma pessoa livre com uma mente de escravo. Mais vale um escravo que almeja todos os dias o dia da sua liberdade. Ele anseia, ele almeja por aquilo, do que uma pessoa que já é livre, mas todos os dias cultivar a mentalidade de um escravo. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem enfrentado. Qual é a sua situação diante disso? Mas Deus nos chama para um relacionamento. Deus nos chama para uma liberdade que Cristo pagou lá na cruz para o nosso lugar. Mediante ao sacrifício, mediante ao sangue de Jesus, nós temos liberdade. Nós temos algo novo. Nós temos promessa de morar numa terra que mana leite e mel. Se você não experimentou disso ainda, se você todos os dias vive como um escravo, a culpa, ao pecado, ou a qualquer coisa que te aprisiona e que te escraviza, Jesus te chama à liberdade. Ele quer trocar o seu fardo, como foi falado aqui, porque o fardo dele é leve. Ele quer te tirar das prisões, daquilo que te amarra, daquilo que te aprisiona, daquilo que te escraviza, para te levar ao cuidado, ao sustento e à provisão diária. E você que já teve um encontro com Cristo, você que já teve esse encontro libertador, mas continua cultivando essa mentalidade de escravo, abandone hoje aquilo que você viveu lá atrás.
Pare de ser ingrato. Celebre nas pequenas coisas o cuidado de Deus. E não se contente com as migalhas. Porque Deus tem algo novo todos os dias para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da sua presença, Senhor, para te agradecer, primeiramente, pelo culto que o Senhor nos permite prestar ao Senhor. Obrigado, Pai, por falar aos nossos corações. Obrigado por nos trazer a consciência de que o Senhor nos chama a desfrutar a liberdade que temos em Ti, no lago, nos brinquedos, nos frutos, com os animais.